Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. Hoje eu vim aqui para fazer uma reflexão, porque é o dia 11 de agosto e é o dia que se comemora, no geral, o Dia dos Pais. Então eu gostaria de refletir um pouquinho sobre esse tema, sobre essa questão desse dia. Queria então hoje, a primeira coisa que eu fui olhar é aonde que iniciou esse tipo de comemoração. Isso aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos em 1910, quando uma moça que tinha um pai que era veterano da Guerra Civil, que tinha ficado viúvo e era pai de 6 filhos e cuidou dos filhos sozinhos, ela quis fazer uma grande homenagem para esse pai, né? E começou a criar movimentos e algumas pessoas também se compadeceram com isso e acharam legal e aí iniciaram, né? E no final isso acabou, mais tarde o Nixon acabou determinando que isso seria comemorado na 3ª semana de agosto. No Brasil, essa comemoração é feita na segunda semana segundo domingo, né, de agosto. E se a gente for pesquisar, a gente vai ver que aí por trás também tem questões que são religiosas, né? Nós vivemos, no geral, numa sociedade, principalmente católica, né? No Brasil foi escolhido o dia de comemoração, que é o dia de São Joaquim, que é pai de Maria, que é mãe de Jesus. Não quero trazer nenhuma conotação religiosa para discutir esse tema, mas eu estou trazendo uma configuração no tempo, né? Então essa figura que seria o avô, né, foi dado para ele aqui no Brasil esse dia como referência de homenagem à figura paterna. E tem alguns lugares da Europa onde foi escolhido o dia de São José, né? Se eu não me engano, em Portugal, que é em março, se eu não me engano, é considerado o dia de São José como esse dia dos pais. Então, mas para a gente ter um conhecimento assim, né, de onde que veio isso, né? Então isso veio de pessoas que, né, a princípio queriam dar uma referência aos seus pais. Há estudos de 4 milhões de anos atrás, na Babilônia, por exemplo, que teve um jovem que fez uma escultura para o seu pai, desejando a ele muita saúde e muita prosperidade. Por quê? Porque a princípio vamos entender, né, que figuras paternas e maternas têm a sua importância, né? De algum lugar nós viemos e temos alguém aí para reverenciar. Essa figura paterna ou materna, ou essa função paterna, necessariamente não tem a ver com um pai ou uma mãe biológica, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tem as pessoas que são pais e mães, ou representantes de pais ou de mães, ou representantes de uma função paterna. Nós estamos falando dos pais, né? E eu queria trazer ainda que assim, existe um conceito que o Jung fundou a psicologia analítica, né? E um dos conceitos que ele trouxe foi a questão do arquétipo. Arquétipo é uma figura, né, um símbolo, uma simbologia que vem através dos tempos. Então ele tem o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, do sábio, do herói, né? Então existem vários arquétipos. Algo que a gente entende ouvindo a palavra pelo símbolo que ela traz e que independe da gente conhecer. Então ele desenvolveu também o arquétipo, a ideia do arquétipo do pai, né? Que é essa figura que muitas vezes vem junto com uma ideia idealizada sobre o que é pai, né? Então cada um, embora tenha uma ideia comum do que é pai, do que é ser pai, muitas pessoas também começam a criar um arquétipo idealizado,
né, que acaba muitas vezes na vivência com o pai e a mãe, ou a figura do pai, né, acaba muitas vezes na figura do pai trazendo alguns confrontos, porque não é exatamente aquilo, né, o pai não vai ser exatamente aquilo que imaginou, então começa a gerar aí alguns conflitos. Temos também, se a gente parar para pensar, a ideia do Freud, né? Gente, se a gente for pensar cada um, né? Como aquilo que eu falei aquele dia do amor, né? A gente vai buscar um monte de conceitos que vai dar a mesma explicação, explicações similares ou explicações diferentes, mas que são tudo abrangências para a gente entender e ver o que faz sentido para a gente, né? Então, o Freud, por exemplo, desenvolve a ideia do pai como uma figura extremamente importante. Por quê? Porque ele seria a figura responsável que vai quebrar a relação de simbiose, aquela relação estreita entre mãe e filho, né? Então ele entra para romper aquilo e ajudar essa criança a crescer, a amadurecer para o mundo adulto. Então são todas funções, né? Agora, o que acontece? Hoje em dia a gente vive num mundo onde as estruturas familiares estão todas modificando, né? Estão modificadas, né? E aí a gente vê, por exemplo, casais lésbicos, casais gays, né? Pessoas trans, né? Que vão passar pelo Dia dos Pais e aí se sentem incomodadas com essa nomenclatura, né? E eu entendo. Eu entendo porque são duas mulheres que estão juntas numa relação, né? Como é que fica nessa estrutura familiar comemorar o Dia dos Pais, né? Se são dois homens que estão num relacionamento, eles teriam a mesma dificuldade para vivenciar o Dia das Mães. Então dá para entender toda essa questão que começa a trazer maior conflito, né? E às vezes deixa a gente até não muito à vontade para comemorar o Dia dos Pais, né? E eu queria estar trazendo essa comemoração, né? Esse prestígio aos pais, né? Com todo o respeito a esse sentimento das pessoas que não se sentem enquadradas nesse dia, né? Mas eu imagino também que essas pessoas vivenciaram alguma história com a figura paterna, materna ou com representação de pai, função paterna, função materna, sejam essas pessoas, independente do sexo, cada um exercia, mas tem uma representação simbólica. E eu acho que uma outra questão no Dia dos Pais que é importante é que muitas pessoas também não tiveram, dentro de uma família heteronormativa, né, binária, né? Infelizmente muitas pessoas não tiveram pais que cuidaram muito bem, né? Porque também existe essa idealização, muitas pessoas ou foram abandonadas ou foram colocadas de lado, né? E que talvez esse dia também gere um sofrimento. E para essas pessoas que carregam essa falta e talvez possam até viver uma certa dor, né, quando chega num dia como esse, eu sei que não é fácil, mas a gente também observa que às vezes ter vivido uma situação tão dura, né, a pessoa aprende a se reorganizar e encontrar o oposto do modelo que teve. E aí ela consegue realinhar, né, internamente essa falta. E às vezes não teve o pai, mas pode ter tido alguém da família que cumpriu esse lugar especial de cuidado e afeto e orientação. Então, que pode ser a avó, né? Mas exerceu uma função nesse sentido. Então, no Dia dos Pais vai, por exemplo, homenagear sua avó. E a esse simbolismo, né, que eu considero como energia feminina e masculina que existe dentro de todos nós, né, que eu gostaria de dar esse parabéns especial, né, para os pais.
Porque existem os pais que se sentem pais, que são pais e que, lógico, querem receber esse parabéns e merecem, né? Existem as pessoas, por exemplo, que elas podem não gostar, mas na verdade exercem uma função paterna, independente do sexo, da orientação, do gênero, de qualquer coisa, mas exerce, né? Então, para qualquer pessoa que seja cuidadora, né, que tenha esse amor, porque o que importa, gente, é o amor, né? O amor que se tem essa criança, independente de você ser pai, mãe, tutor, né? O que importa é o amor que se tem, esse cuidado que se tem com a criança. Então, eu não queria guardar, né, eu não queria que, se alguém que for dessa família moderna que vive essa diversidade, que se sinta também homenageada, né, nesse parabéns ao Dia dos Pais, porque o simbolismo, o arquétipo do pai é que interessa. Eu sei que hoje em dia a gente tem cada vez mais a comemoração do Dia da Família, né, para que não sejam, de alguma forma, não fique condensado ou essas pessoas se sintam excluídas, né? E então, no Dia dos Pais, né, se você não se sentir à vontade para participar, né, sempre checa se o seu filho ou filha ou filho gostaria que você estivesse junto, porque ele tem uma sociedade que ele participa e que talvez você tá ali, né, também faça com que essa criança fique muito feliz. Vamos esquecer nunca, né? O que importa é o amor. E o bom da figura paterna, do modelo paterno, uma das coisas que eu acho que eles, né, que isso ensina, né, da mãe também, viu? Ou da mãe, ou seja lá, né, qualquer tutor, né, que o que importa é deixar, ajudar os nossos filhos a poderem errar e orientar possibilidades para eles descobrirem novos caminhos. Um beijo muito grande e especial para todos que são pais, pães, padrinhos, tutores, seja lá o que for, mas esse é um dia que eu acho que tem que ser comemorado com muito amor. Beijo grande. Se você gostou, deixa seu like, indique para amigos, se inscreva no canal, né? E nos vemos semana que vem. Beijo grande.